Eu sou Edna Cano, professora. Lecionei em creches porque eu amo essa faixa etária. Mas também sou costureira, mãe, dona de casa, como todas as mulheres no mundo. Com essa legitimidade originária que me dá a qualificação de pedra angular da civilização brasileira, com 6,3 milhões de mulheres a mais do que os homens no Brasil, como somamos 52% dos eleitores e na população com curso superior, somos 23,5% contra 20,7% de homens. Entretanto, ganhamos 75% menos que os homens. E estamos presentes em todos os campos das atividades nacionais, na polícia, nas forças armadas, dirigindo caminhões, operando máquinas pesadas, pilotando aviões e administrando grandes empresas. E fazemos tudo isso com a superioridade que nos é própria. Depois do expediente no trabalho ou em nossas empresas, damos conta da casa e dos filhos, e não há família se não houver uma mulher tomando conta dela. O IBGE ainda não encontrou um homem tomando conta dos filhos ao mesmo tempo em que sozinho os mantém. Enfim, agora que estamos despontando pela era aberta da terra, no tempo da mulher, cabe a nós mulheres perguntar: para que mesmo servem os homens? Pois até na procriação a ciência já os dispensa. Os homens são produtos do nosso ventre, dos nossos peitos, do nosso colo e da nossa proteção e amparo para o lugar que eles buscam no mundo. E se nos aprofundarmos no tema, vamos levantando situações cada vez mais desfavoráveis aos homens diante de nós, mulheres, ao ponto de entendermos perfeitamente o mundo das Amazonas. Então, é indiscutível que uma coisa errada havia na organização social da humanidade. Era a incoerência na base da organização existencial da espécie, da fonte de vida estar submetida ao produto do seu ventre. A Terra está corrigindo isso. Ao completar o seu crescimento de massa, encerrou a era hermenéutica que mantinha o tempo do homem e instalou a era aberta com o tempo da mulher. A desordem presente no psiquismo humano, que está misturando homens e mulheres num contexto de conduta sem sexos, não é degeneração moral, e sim são as polaridades da determinante genética humana que o sistema biológico solar está corrigindo. A mulher, como fonte da vida, está emergindo ao seu pedestal de deusa da criação. Todavia, esse despertar das mulheres brasileiras não tem nada a ver de feminismo e nem de incitamento desagregador do sistema solar, do sistema social, político e religioso da nação brasileira. Ele é a visão que formamos pela ciência, o acervo de conhecimento armazenado e a sensibilidade espiritual brasileira adiantada às demais nações. E se percebermos isso, é a assistência de Deus ao povo brasileiro, mostrando como ele deve fundar a civilização nova e a sua reação de cidadania pela instituição da intervenção constituinte no processo histórico lhe coloca. Então o grito das mulheres, que Mércia Maria Radice iniciou, é o brado que rompeu na confluência dos tempos, entre a civilização velha que está morrendo e a civilização nova que está nascendo. Pois não patrocinamos mais uma troca de bandidos no poder, cultivando o subdesenvolvimento, a marginalidade, a burrice, a covardia e a irresponsabilidade, porque isto os homens já repetiram 193 vezes nos 500 anos de história que temos. Mas sim, é a mulher terra no seio da galáxia que ficou adulta
e está nos fazendo adultos com ela. E daí é natural a efervescência psíquica que vivemos, todos falando muito sem dizer nada, todos brigando entre si, sem saber pelo que brigam, todos amaldiçoando, porque esse é o conteúdo da mídia que rege a efervescência verborreica que domina o Brasil de 2003 para cá, com 117,6 milhões de demandas na justiça entre 93 milhões de pessoas da população economicamente ativa. Logo, não há dúvida de que protagonizamos um tempo da Terra que nos envolve como seu conteúdo que somos. Porém, a guerra convulsional terrorista de massacre da nação que acabou com a pátria e o povo brasileiro não emergiu da emancipação da terra em seu volume de massa, mas sim da tirania oligárquica comunista, fundamentalista transnacional, corporativa, terrorista de bandidos, que é operada pelo Estado paralelo terrorista de bandidos, alojado na instituição da presidência da República, na prática de corrupção somada com o cafajestismo. A falta de hombridade, de honradez e caráter dos homens que, por essa via, se desqualificaram como maridos, como pais, como homens no seio da sociedade, que, não tendo provimento de caráter, nos levam ao altar onde assinam um compromisso de casamento que não é para eles poder formarem uma soma com as esposas, como a doutrina cristã, o bom senso e a coerência humana exigem, mas sim é para lhes afirmar como conquistadores e se proverem de muitas amantes. E se não tem a integridade moral intrínseca para honrar a sociedade conjugal, não seriam corruptos, vagabundos, assassinos do poder, vadios, cafajestes, pederastas, depravados e ladrões a se roubarem e a se matarem uns aos outros, como prova o aumento dos lares só de mulheres de 105% de 2003 para cá, e o aumento da criminalidade de 1.638% de 2003 a 2016? E se não tem integridade humana para assumirem a sociedade conjugal que formam, conduziriam a nação por outro caminho que não fosse esse do genocídio de mais de 11 milhões de pessoas eliminadas hoje, na base de 94 pessoas eliminadas por dia nos corredores de extermínio do SUS e 174 pessoas eliminadas por dia no arraial de bandidagem comum do campo? E daí, nós mulheres, que os geramos em nosso ventre, os criamos em nossos peitos e lhe damos ao mundo pelo nosso amparo em nossas mãos, temos diante de Deus o compromisso como fonte de vida de nos erigir ao pedestal de deusas da criação, de dar-nos realidade existencial à nossa nação, pela evidência de que a Mãe Terra não quer mais essa nossa descendência de pederastas, cafajestes, corruptos, apátridas, ladrões, covardes e irresponsáveis. Pois esse produto do nosso ventre contamina todo o sistema biológico solar, ao ponto de a Mãe Terra estar à nossa frente com a maior reação de extermínio deles, mostrada só pela incidência de câncer, a porcentagem de um canceroso em cada 3 pessoas diagnosticadas. Tão irritada está a Mãe Terra, que soma a tragédia política da nação com o apodrecimento moral da civilização, que nos transforma em vasos de descargas espermáticas para os cafajestes.
que nessa situação subjugam as mulheres a posições sociais que desfrutamos a par de todos os tipos de vítima que eles produzem pelo terrorismo misturado com banditismo e covardia. Por isso, mulheres brasileiras, o nosso momento chegou. Somos a fonte de vida e, como tais, as deusas da criação. Daí seria coerente continuarmos massacradas por pederastas, cafajestes, que não são homens para garantir abrigo aos nossos filhos, por uma pátria fundada nos sólidos alicerces da liberdade nos quais recebemos dos nossos antepassados? O que em toda a natureza, em toda a criação, em todo o universo ensina aos humanos que a sua organização procriadora e existencial tem de se assentar na relegação da mulher ao papel de criadeira universal, sem garantia moral dos homens para com a família? E vão ao extremo do cafajestismo aqueles que do poder sustentam suas amantes com o roubo do país. Como Gilmar Mendes confessou, o esquema revelado pela Lava Jato é o verdadeiro método de governo. De um lado, os recursos do Estado fluíam para as forças políticas, financiando campanhas, e como ninguém é de ferro, o luxo dos atores envolvendo iates, reforma de apartamentos, namoradas e amantes e tudo mais. Foi um verdadeiro método criminoso de governo. Vamos assumir a pátria, que é o abrigo dos nossos filhos, no suceder-se das gerações executando o projeto de civilização lançado pelas Forças Armadas sob o título Repensando Paradigmas e Rompendo Barreiras. Os paradigmas que nos submeteram até hoje à cumplicidade e à covardia de arremedos de homens, que na verdade são só estrumes despeitados da latrina do inferno, através do nosso ventre submetido ao imaginativismo verborreico que rege a educação, a escolaridade e a organização social inteira, a condição de vasos de descarga espermática dos cafajestes, na qual, além dessa função, sustentamos nossos lares, ombreamos a sociedade e damos estabilidade à nação para eles roubarem o país, massacrarem a nação e destruírem a pátria. Daí, o Dia Internacional da Mulher, 8 de maio de 2018 no Brasil, dará efetividade ao seu sentido e realidade ao seu ideal. Com as mulheres brasileiras subindo a rampa do Palácio do Planalto para instalarem o expediente de sua investidura, o interventor constituinte interino da República que o povo, no exercício direto do poder nos termos da Constituição, instituiu no dia 29 de dezembro de 2017 e até agora está despachando no acampamento da intervenção, porque a bandidagem terrorista, comunista, apátrida, genocida, ladrões do país, estão esbulhando o Palácio do Planalto, seguros de que a maçonaria satânica, chefiada por Beelzebub, com a magia negra e a feitiçaria macabra operada com o dinheiro público, efetive seu método de destruir o inimigo, pelo menos preso e por ignorá-lo, em cuja astúcia o satânico bandido terrorista apátrida, genocida, ladrão do país, Michel Miguel Elias Temer Lulia, é sacerdote supremo. E desde que começou suas traições no centro acadêmico da universidade em que estudou, seguiu e aplicou a risca, não tendo observado na história que as astúcias demoníacas duram até quando Deus permite. E agora ele levantou as mulheres brasileiras,
em seu pedestal de deusas da criação, para resgatar para ele a nossa nação. Não temos líder. Se somos as deusas da criação, qual de nós lideraria? Então estamos vindo com uma mulher brasileira, na maioria absoluta que somos o povo brasileiro, em todos os campos do nosso existencialismo. A prova disso é o grito da Mércia ter retumbado em nossas almas, como o grito da independência deu nascimento à nossa civilização. Então, mulher brasileira, no dia 8 de maio, não estaremos recebendo falsas homenagens verborragias cínicas, mas sim estaremos homenageando com as nossas ações de mães, os nossos filhos sem pais, que não podem ficar sem a pátria que Michel Temer está entregando para o Hezbollah, o Hamas, o terrorismo que o agrega e o qual ele sustenta com o dinheiro arrancado da saúde e da miséria da nação. Dia 8 de maio, todas as mulheres brasileiras em Brasília, para recuperarmos a sede do governo da União ao nosso interventor constituinte e interino da República, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, que é o nosso filho por excelência, que com a nossa sabedoria de mulher, a nossa cautela de mãe e o nosso tirocício de deusas da criação nos conduziu até esse dia. Vamos espalhar vídeos por todo o Brasil e pelas embaixadas e vamos formar comissões de arrecadação de recursos para a nossa locomoção a Brasília. Sabemos que o Brasil está quebrado, mas não em grau de não poder reagir. Pois o exército do Lula mostra isso. Não temos medo, não tenhamos medo, porque Célio Evangelista Ferreira do Nascimento alicerçou a nossa ação no sistema constitucional brasileiro, de modo a ninguém levantar oposição. Se alguém pudesse fazer isso, já teria feito. E além disso, contamos com o socorro humanitário do mundo livre e vítima do terrorismo. Obrigada.